Olá, meus camaradas, sejam muito bem-vindos ao canal Automação e Simulação. Neste vídeo, nós vamos programar em Ladder a cena 13, paletizador do Factorio. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma playlist da Real Games que contém as simulações de todas as cenas pré-configuradas do Factorio. Nós vamos nos basear nessas simulações para realizar a nossa programação. Vamos ver como fica a simulação da cena 13. Nesta cena, temos um paletizador utilizado para empilhar caixas de papelão, de forma rápida e eficiente, sobre pallets. Cada pallet irá transportar um total de 18 caixas. As caixas serão empilhadas em 3 níveis, cada nível com 6 caixas. A disposição das caixas alterna de um nível para outro. Se em um nível elas estão dispostas horizontalmente, no próximo elas estarão dispostas verticalmente. No painel elétrico, um display exibe o número de caixas. Agora que nós vimos a simulação da cena 13, vamos criar o projeto onde estaremos realizando a programação desta cena. Mas antes disso, eu vou pedir um favorzão para vocês. Já deixa aquele like e se não for inscrito, se inscreve no canal. Desta maneira, eu posso estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Agora, vamos abrir a pasta Factorio na área de trabalho e vamos abrir o projeto base 2. Caso você não tenha assistido o nosso vídeo intitulado Programação de CLP, Painel Elétrico, Componentes e Programação, eu recomendo muito que você assista. Nele, nós criamos o projeto base 2. Também recomendo que você assista o nosso vídeo intitulado Comunicação Codesys e Factorio via Modbus TCP/IP. Nele nós criamos o projeto base 1, que é o alicerce para o projeto base 2. Com o nosso projeto base 2 aberto, nós vamos em File e Save Project As, ou salvar como. E vamos nomear o nosso projeto com o nome da cena que estamos programando neste vídeo. Pronto, nosso projeto está criado. Nosso próximo passo é mapear as entradas e saídas do Factorio para o Codesys. Vamos abrir o Factorio. Agora vamos em cenas e escolhemos a cena Palletizer. Agora vamos em File, Drivers e escolhemos a opção Modbus TCP/IP Server. Vamos em Configuration e adicionamos uma entrada digital, que é o modo manual da chave seletora. Vamos mover aqui o Factorio Running para a entrada 14 e o manual para a entrada 13. Pronto, agora vamos mapear estas entradas e saídas no Codesys. Agora vamos em Modbus TCP Slave e Modbus Slave Channel. No canal 0, através da função 2, vamos mapear as entradas digitais. Temos um total de 15. No canal 1, vamos mapear através da função 15 as saídas digitais. Temos um total de 16 saídas digitais. E através da função 6, vamos mapear a nossa saída analógica.
que é o nosso display. Aqui estão as entradas digitais no canal 0. Aqui estão as saídas digitais no canal 1. Por último, a nossa saída analógica no canal 2. Então, esse aqui já estão mapeadas as entradas e saídas. Agora a gente vai direto para a simulação. Depois da simulação, a gente faz a revisão da nossa programação. Agora vamos fazer o login. Note que o CLP já está startado. Antes de iniciar a nossa simulação, vou fazer um ajuste aqui no emissor de pallet. Vocês vão desmarcar essa opção aqui e marcar essa, tá? Porque esse aqui é bem pequeno, tá? Então se você deixar esse pallet aqui, vai ficar metade das caixas para fora, tá? Então você troca aqui os pallets. Vamos em painel elétrico. Primeiro vamos testar o modo manual. Vamos dar play na cena e pressionar Start. Aqui conta 1, 2 e empurra. Note que eu não tenho nenhum sensor para indicar que essa caixa chegou, tá? Quando a caixa passa por esse sensor, a gente espera um tempo e empurra. E depois que eu empilhar as 6 caixas aqui, eu vou setar o virador, tá? Aí agora, com o virador setado, eu conto 3 caixas ao invés de 2, tá? Conta 1, 2, 3 e empurra. Já resetou o virador de novo, agora eu vou contar somente 2 caixas. Pronto, contou as nossas 18 caixas aí, né? Então, como eu estou no modo manual, ele realiza um ciclo e para. Vamos testar o modo automático agora. Vou virar a chave seletora e pressionar Start. Note que ele contou as 18 caixas já. Virador resetado, conta 1, 2 e empurra. O processo é o mesmo, só muda que no modo automático ele vai reiniciar o ciclo automaticamente, né?
Note também que eu vou tenho que esperar aqui fechar para abrir de novo aqui a nossa esteira, né? Ligar a nossa esteira. Ou chegar no final enquanto está contando as 6 caixas, né? As caixas empilhadinhas aqui. A gente vai deixar rodar mais uma vez aí, tá? E testar nossa parada também, tá? Bora pressionar stop aqui para testar logo o nosso. Já pressionei stop. Ele vai fazer um ciclo e parar, né? Note que enquanto ele está realizando o ciclo, o LED fica piscando, tá? Para indicar que vai parar. Pronto, encerrou o ciclo, parou de piscar, tá? Vamos reiniciar o ciclo novamente e testar nossa parada de emergência, tá? Ó, pressionei aqui o botão de emergência, parou instantaneamente tudo, tá? Todo o processo, tá? Então, vou desatuar aqui. Agora a gente vai estar revisando a nossa lógica, network por network. Vamos voltar no Codes. Fazer o logout, tá? Vou fazer uma passagem rápida pelas networks, depois eu faço a revisão linha por linha. Temos um total aí de 21 networks. Vamos lá para a revisão.
Aqui nas variáveis eu adicionei 8 bordas de descida, 2 contadores do tipo counterup e um temporizador do tipo onDelay, que é o de atraso para ligar. Também adicionei este contador 2 do tipo ORD. Esse aqui vai ser um contador auxiliar, tá? Ele vai ser ativado junto com o contador do painel elétrico, tá? Só que esse contador aqui ele vai ser de 0 a 18 só, tá? Quando chegar em 18, lá no final do ciclo, eu vou estar zerando esse contador, tá? E durante ele assumir alguns valores específicos, ele vai estar ativando algumas rotinas, tá? Então ele vai ser um contador auxiliar aí da nossa programação, tá? Porque o nosso contador do painel elétrico a gente não quer zerar. Enquanto o sistema está trabalhando, o contador vai estar operando aí. Esse contador auxiliar não, a gente vai resetar ele no final do ciclo, vai zerar ele, desculpa, no final do ciclo. Aqui na Network 1 temos a parada de emergência, tá? Se eu pressionar o botão de emergência ou reset, eu desligo todas as saídas e todas as memórias. Também zero o meu contador 2, que é o meu contador auxiliar. Aqui na Network 2 é a lógica dos botões Start, Stop e Reset. Na Network 3 é o pisca-pisca do LED vermelho. Na Network 4 é o acionamento do modo automático. Na Network 5 o acionamento do modo manual. Aqui na Network 6 é meus contadores, tá? Sempre que uma caixa passar completamente por este sensor, que é o sensor de entrada das caixas, né? Quando a caixa passar completamente, eu vou detectar uma borda de descida, tá? Que vai adicionar ao contador do painel elétrico, tá? E ao meu contador auxiliar, tá? Então sempre que uma caixa passar completamente por aqui, adicionar um ao contador do painel elétrico e um ao contador auxiliar, tá? Isso. Outra coisa que eu vou estar utilizando aqui na Network 7 é quando o meu sensor de movimento do elevador for ativado, ele vai setar esta variável aqui, que é a luz de aviso, tá? Então, quando este sensor aqui detectar que o elevador está se mexendo, ele já liga a luz de aviso, tá? Que é essa lâmpada rotativa aqui. Eu adicionei uma borda de descida aqui ao sensor de movimento do elevador, tá? Porque a gente vai estar utilizando ela várias vezes durante a nossa programação. Ao invés de estar colocando esse bloco de função toda vez que eu for utilizar a borda de descida do elevador, do sensor de movimento do elevador, eu vou utilizar esse contato aqui que ativa essa saída, tá? Ao invés de eu ficar toda hora utilizando esse bloco de função. Vamos lá para o início do nosso espaço, tá? Na Network 8, quando eu pressionar Start, eu vou ligar as duas esteiras, tá? Eu vou ligar essa esteira das caixas aqui e a esteira dos pallets, que é aqui de baixo, tá? Então pressionei Start, vou ligar essa esteira aqui e essa aqui, tá? Então pressionou Start, setou a memória 1.0, vai ligar as duas esteiras. No final de cada esteira, na esteira das caixas, que é a esteira preta, tá? Tem um sensor. Quando este sensor detectar a caixa, ele vai parar esta esteira. E também no final dessa esteira aqui do pallet, tá? Também tem um sensor. Quando ele detectar o pallet, eu reseto a esteira, tá? E quando os dois sensores estiverem detectando ao mesmo tempo as peças aqui, o de cima a caixa e o de baixo o pallet, eu vou resetar a memória 1.0 e setar a memória 1.1, tá? Com a memória 1.1 setada, enquanto este sensor aqui não estiver detectando o pallet, eu vou ligar novamente essa esteira aqui dos pallets, tá?
e vou ligar essa esteira aqui, este transferidor que está dentro no elevador, tá? Então eu vou ligar essas duas esteiras aqui, tá? Essa dos pallets e a do elevador. E depois que eu ligar aí as duas esteiras, tá, o que vai acontecer? O meu pallet vai seguir aqui, tá? Ele vai seguir por esse caminho aqui. Quando ele passar completamente por este sensor, eu desligo esta esteira aqui dos pallets, tá? Então, essa borda de descida aqui que vai detectar que o meu pallet passou completamente por este sensor, tá? Então, quando isso acontecer, eu vou desligar essa esteira, tá? E eu vou resetar a memória 1.1 e setar a memória 1.2. A esteira que está aqui do meu elevador, do meu transferidor, ela ainda vai estar setada, então meu pallet vai continuar seguindo aqui, tá? Quando eu vou desligar essa esteira? Quando este sensorzinho aqui detectar o meu pallet. Quando ele detectar o pallet, eu vou desligar esta esteira. E além de desligar esta esteira, tá, esse transferidor, eu vou setar essas duas variáveis, move to limit e elevator up, tá? A elevator up vai fazer o meu elevador subir, e a move to limit vai fazer com que ele suba até o final, tá? Até aqui em cima. Se eu só setar a elevator up, ele vai subir um pouquinho, tá? Então não é isso que eu quero. Tem vários níveis aqui para esse elevador subir, tá? A gente explora isso mais na descida, né? Que vai abrir a minha placa aqui e vai descer um pouquinho. Aí empilhou 6 caixas de novo, abriu a placa, desce um pouquinho no elevador. A gente vai estar utilizando esses níveis só na descida, tá? Na subida a gente vai setar o move to limit e o elevator up para ele subir até o final, tá? Também reseta a memória 1.12 e seta 1.13. Com a 1.13 setada, quando o sensor de movimento do elevador detectar uma borda de descida, tá, eu vou resetar o elevator up e o move to limit, tá? Então, quando o meu elevador chegar aqui em cima, que ele parar de novo, vai ter uma borda de descida no sensor de movimento do elevador. Aí eu vou desligar o elevator up e o move to limit, tá? Vou resetar essa variável que faz com que o elevador suba e o move to limit também. Também resetar 1.3 e setar 1.4. Tá? Na 1.4, o que eu vou fazer? Eu vou ligar novamente a minha esteira aqui dos caixas, tá? Porque já o meu pallet já está aqui em cima, só esperando as caixas virem. Então eu vou ligar novamente aqui esta esteira e também vou ligar essa outra esteira aqui de dentro, tá? Esse aqui é o box feeder, né? E essa esteira aqui é a load belt, essa variável aqui. Tem uma característica importante aqui, tá? Neste passo aqui dessa memória 1.4. Se o meu virador estiver resetado, estiver aqui, não estiver ligado, tá? Eu vou resetar a memória 1.4 e setar 1.5. Já se ele estiver setado aqui, se ele estiver aqui para cima, eu vou resetar a 1.4 e setar a 1.11. Tá? Então isso vai ativar duas rotinas diferentes, tá? Se ele estiver abaixado aqui, estiver resetado, o que ele vai fazer? Vai contar somente duas caixas, tá? As caixas vão vir verticalmente, desculpa. Aí eu vou contar só duas e vou empurrar, tá? Se ele estiver setado, eu vou ativar a memória 1.11. Na 1.11 eu vou contar 3 caixas, tá? Para poder empurrar. Então são duas rotinas diferentes aí, tá? Na 1.11 eu vou contar 3, né, como eu disse. Então bora voltar lá para 1.5, né? Na 1.5, como a gente falou, né,
eu vou desligar esta esteira, tá? Quando eu contar 2, tá? É contado 1 junto com a borda de descida aqui deste sensor, tá? A caixa vai passar, conta 1. Quando ela passar completamente, conta 1. Quando passar a segunda, vai ligar essa saída aqui, tá? E o que acontece? Eu desligo essa esteira aqui, tá? E vou para o próximo passo. Eu reseto o passo a memória 1.5 e setar 1.6. Com a 1.6 setada, minhas caixas vão estar aqui esperando eu ativar o empurrador, tá? Então, quando é que eu vou ativar ele? As caixas vão chegar aqui. Depois que a última caixa passar por este sensor, eu espero 1 segundo e 300 milissegundos, tá? Que é só praticamente o tempo dela chegar aqui, e ativo o meu empurrador, tá? Quando o meu empurrador aqui chegar lá no final, vai ter uma borda de descida, né? Ele tem um sensor aqui, tá nele, que é esse push to limit, e este sensor vai detectar uma borda de descida, tá? Aí quando ele detectar essa borda de descida aí, eu reseto o puxador, tá? Eu vou mandar o puxador voltar, tá? Chegou lá no final, já volta automaticamente, tá? Também reseta a memória 1.6 e seta a memória 1.7. Com a memória 1.7 setada, o que vai acontecer, tá? Várias coisas aqui. Se você ver, essa network é bem grande, tá? Mas vamos começar lá. Quando o meu puxador voltar para cá, tá? Vai ter outra borda de descida, tá? Olha lá, bora ver aqui. Quando chegar aqui, ó, vai ter uma borda de descida. Quando ele voltar, outra, tá? Então, com a borda de descida da volta, né, do puxador, do empurrador, desculpa, eu vou resetar a memória 1.7, tá? E enquanto eu tiver carregando aqui a minha placa, né, tiver colocando as caixas aqui na placa, eu vou setar a memória 1.4, tá? Ou seja, enquanto eu não for 6 aqui, né, não tiver 6 caixas aqui, tá? Eu vou voltar para aquele passo 1.4, tá? Que é desligar as esteiras, as duas esteiras aqui, e ativar as rotinas, dependendo se está setado aqui ou não, tá? Se estiver resetado, tá? Então eu vou voltar para cá, para esse passo, tá? Façam, eu já falei algumas outras cenas, tá? Sempre que você puder recuperar um código aí, uma network, tá? Faça isso, tá? Você vai estar enxugando o seu código, tá? Sua programação aí, seu programa, tá? Se eu não tivesse setado a 1.4, tivesse essas memórias aí, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer tudo isso aqui de novo, tá? Então é melhor estar reaproveitando aí, tá? Agora, quando o meu número de caixa for 6, 12 e 18, né, que eu vou ativar uma outra rotina, tá? Que é eu vou setar a memória 1.8, tá? Quando for 6, 12 e 18. Se fosse diferente, eu volto para esse passo aqui. Ainda vou estar enchendo aqui, né, a minha placa aqui. Então, quando encher, contou as 6 aqui, né, o que eu vou fazer? Vou setar a memória 1.8, tá? E quando for 6, eu digo aqui, eu seto o meu virador, tá? E quando for 12, eu reseto, eu abaixo ele de novo, tá? Então bora ver o que acontece aqui com a memória 1.8. Com a memória 1.8 setada, eu vou ligar essa garrinha aqui, tá? Para quê? Para alinhar as minhas caixas, tá? Elas vão estar afastadas aqui, o empurrador vai jogar elas para cá, mas não vai estar bem ajustada, tá? Então eu seto essa garra aí, tá? E quando a garra chegar aqui no final, este sensor vai detectar isso, tá?
Olha aqui, ó, bora desligar aqui rapidinho. Ó, tá vendo que ele fica desligado, né? Quando a garra chega no final, ativa esse sensor aqui, tá? Quando esse sensor ativar, que a garra chegou no final, eu vou abrir aqui a minha placa, tá? Ó, vou abrir aqui. Tá? E quando a placa abrir completamente, vai ter uma borda de descida, tá? Neste sensor aqui. Olha lá. Deixa eu ligar aqui pra ele. Ó, vai ter uma borda de descida aqui nesse sensor, tá? Então eu vou abrir, vou recuar minha garra novamente, tá? Esse passo aqui é importante, tá, gente? Eu não vou recuar minha garra enquanto não abrir as caixas caírem, tá? Eu não posso. Ajustou as caixas, recua a garra e depois abre a nossa placa aqui. Não, eu vou abrir a placa com a garra ativada, tá? Para as caixas caírem bem alinhadas. Então, quando a minha placa abrir completamente e detectar, esse sensor detectar uma borda de descida aí, tá? A gente vai ter resetar a memória 1.8, setar 1.9 e recuar a garra, tá? As caixas caíram, recua a garra e vamos para o próximo passo, tá? Com a memória 1.9 setada, eu vou mandar o elevador descer, tá? E como eu falei anteriormente, né? Como eu não estou com a variável move to limit setada, tá? Ele vai descer só um pouquinho para esperar o próximo nível de caixas, tá? E quando é que eu vou desligar a variável elevator down, tá? Quando o meu sensor de movimento do elevador detectar uma borda de descida, tá? O elevador vai estar se mexendo um pouquinho, o sensor de movimento vai estar detectando esse movimento. Quando ele parar ali, vai ter uma borda de descida. Aí eu vou resetar a variável elevator down. Vou resetar a memória 1.9 e setar 1.10. Com a 1.10 setada, eu fecho a minha placa de novo, tá? E quando a placa fechar de novo, eu vou detectar uma borda de descida aqui, tá? Nesse sensor. Vou ter uma borda de descida nesse sensor. Plate limit. Aí eu vou resetar a memória 1.10. E se eu ainda não tiver as 18 caixas, o que eu faço? Seta a memória 1.4. Eu vou ligar as duas esteiras aqui de novo e reiniciar essa minha rotina aí, tá? Então, mais uma vez eu reaproveitei esta memória aqui, tá? Que ativa todo aqueles processos de novo. Então, quando for menor que 18, eu vou estar reativando o processo aqui. Quando for 18, aí já é diferente. Eu não vou setar 1.4, eu vou setar a 1.12. Com a 1.12 setada, quando já tiver cheia aqui as 18 caixas em cima do meu pallet, o que eu vou fazer? Eu vou mandar descer o elevador, mas ele vai descer agora até o final. Então, para ele fazer isso, eu vou setar essa variável aqui, tá? Move to limit e elevator down. Tá? Quando eu tiver uma borda de descida no sensor de movimento do elevador, tá? Quando ele chegar lá no final e parar, tá? Eu vou desligar minha luz de aviso, tá? Vou desligar a variável elevator down, que faz o elevador descer, e a move to limit, que faz ele descer até o final. Tá? Também reseta a memória 1.12 e seta 1.13. Com a 1.13 setada, tá? Meu pallet vai estar carregado aqui em cima do elevador. Eu vou ligar esta esteira aqui do elevador, tá? E a esteira de saída. E percebo que tem este sensor aqui. Meu pallet vai ficar vindo. Quando ele passar completamente por este sensor, eu vou ter uma borda de descida, tá? Aí eu vou resetar a memória 1.13, vou desligar esta esteira aqui, tá? Do elevador e a esteira de saída, tá? Caso eu não tenha pressionado stop e esteja no modo automático, eu seto a memória 1.0 e reinicio o meu ciclo. Também vou mover 0 para o meu contador auxiliar, tá? Meu contador 2. E se eu tiver no modo manual ou tenha pressionado o botão stop, eu reseto a variável enable e encerro meu ciclo.
tá? Só um adendo aqui, no Network 18, tá? Quando a gente setar a memória 1.11, quando é que eu seto o ponto 11? É quando o meu virador está ativado, né? Tá? Quando ele está ligado. Eu expliquei só aqui da 1.6 que conta 2, né? Eu vou explicar agora da 1.5, desculpa. Da 1.11, tá? Na 1.11, quando o meu virador está ligado, eu vou contar três caixas, tá? Para poder ativar minha saída e ir para o próximo passo. Tá? Então, eu vou contar 3 caixas, desligar minha esteira das caixas, vou desligar essa esteira aqui, né? E para o próximo passo, passo 1.6. Aí já é o mesmo, se eu já expliquei. Novamente, ó, reaproveitando o código, tá? Um detalhe também que eu esqueci de explicar, tá? Que na 1.6, né, que eu vou ativar o puxador. Quando eu ativar o puxador aqui, eu reseto esses contadores, tá? Para poder ter aquele processo de contar 1, 2, reinicia o ciclo. Aí contar 1, 2. Quem vai resetar o puxador? O empurrador, desculpa. Tô com o puxador na cabeça, por causa de push, né? Quando eu setar o puxador, eu vou estar desligando esses, zerando o contador, os counter-ups no caso aí, né? A mesma coisa aqui na memória 1.11, tá? Eu vou pro próximo passo. Aí eu vou setar o push. Aí esse push setado, ele vai, o empurrador setado, ele vai resetar os contadores, tá? Tanto 1 quanto 2. Até mais, pessoal. Obrigado por assistir.